Por onde começar no projeto de arquitetura? Como definir um conceito arquitetônico capaz de transformar o seu projeto em uma obra extraordinária? Se você está enfrentando dificuldades para iniciar ou para definir o conceito arquitetônico para os seus projetos, neste vídeo eu vou compartilhar com você algumas técnicas que eu utilizo baseado em um dos meus projetos residenciais. A verdade é que todo novo projeto, independentemente da escala ou da tipologia, é sim um grande desafio. Seja ele a reforma de um apartamento, o projeto de uma casa, de um edifício residencial ou até mesmo de um aeroporto. Do mais simples ao mais complexo, não importa. Mesmo que alguns desses temas façam parte do nosso cotidiano, o fato é que começar um novo projeto é sempre um grande desafio a ser superado. Todas as vezes que eu inicio um projeto, eu tento de alguma forma enquadrá-los em três categorias principais. A primeira, o programa de necessidades. A segunda, o terreno, o sítio, a paisagem, ou seja, o local onde a gente vai inserir o nosso projeto. E a terceira, a técnica construtiva que eu vou utilizar para poder resolver aquele projeto arquitetônico. Tudo isso amparado pelos investimentos que estão disponíveis, que foram informados pelo nosso cliente para a gente fazer o nosso projeto. É claro que quando a gente começa um projeto, não necessariamente as ideias surgem nessa ordem. Elas chegam para a gente de forma confusa, aleatória e aparentemente desconectadas, sem nenhum vínculo uma com a outra. Tá, mas de que maneira eu posso criar uma relação entre todas as premissas, os dados e as informações de cada uma dessas categorias, de tal maneira a construir, a criar um projeto arquitetônico que de fato seja impactante, que seja apreciado pela grande maioria e que se torne verdadeiramente arquitetura. E para falar sobre arquitetura, eu vou recorrer a alguns mestres que me inspiram para que a gente tenha a definição e que você entenda como eu enxergo a arquitetura. Definida e alinhados nossos entendimentos sobre o que é arquitetura, vamos falar um pouquinho sobre aquele sentimento inicial que de alguma maneira causa uma certa angústia e ansiedade na gente no momento da concepção dos nossos projetos. E esse sentimento ele fica ainda um pouco maior quando nos fazem aquela famosa pergunta, ou seja, que nos deixa às vezes um pouco desconcertados. Qual é o conceito arquitetônico dessa obra que você tanto admira, ou então qual o conceito arquitetônico deste seu projeto? A verdade é que quando nos fazem essa pergunta e a gente não tem condição ainda de responder de uma maneira clara e objetiva, o sentimento que a gente tem é que não temos ainda um projeto de arquitetura. Me diz aí se não é verdade. Então, antes de te dizer o que é conceito arquitetônico, eu preciso compartilhar com você, pelo menos para mim, no meu entendimento, no meu ponto de vista, o que não é conceito arquitetônico. Conceito arquitetônico entendido como uma ideia abstrata, como um discurso envolvente, por uma bela narrativa, tirado da cartola, completamente desconectado de todas as pré-existências e que isoladamente seria capaz de criar uma conexão entre programa, sítio e terreno, no meu entendimento, no meu ponto de vista, é um grande equívoco. A apropriação do conceito arquitetônico dessa maneira com que eu coloquei para vocês, ou seja, a partir de decisões voluntaristas, de caprichos específicos que, na verdade, não justificam necessariamente a necessidade de se construir aquele edifício, é a grande responsável por aberrações absurdas em relação a obras e projetos executados. Ok, então o que é conceito arquitetônico? Para mim, conceito arquitetônico é toda a energia dispensada pelo arquiteto para analisar, compreender, interpretar e transformar os dados pré-existentes em conformidade com o lugar, o programa, a construção e os investimentos disponíveis para encontrar o fio condutor que definirá a intenção principal que dará origem ao projeto no momento da concepção do risco inicial.
Essa abordagem fornece uma série de informações que estão diante dos nossos olhos, que são, na verdade, as condicionantes, para que o arquiteto possa, com base na sua experiência, intervir e transformar a realidade comprometido com as pré-existências para aquele projeto. O grau de inventividade, de subjetividade, de criatividade e inovação vem justamente das experiências e das vivências culturais de cada arquiteto e da maneira com que ele interpreta todas essas informações. Bom, chega de teoria e vamos dar uma olhadinha como eu apliquei todos esses conceitos que eu compartilhei com vocês no projeto da Casa Arábica. Vamos começar pela primeira categoria, que é o programa de necessidades. A gente sabe que todo projeto chega às nossas mãos por intermédio de uma solicitação. O cliente compartilha as expectativas que tem para reformar ou construir um determinado edifício, seja ele qual for, e compartilha também os recursos disponíveis para que a gente possa realizar aquele projeto. A gente sabe que nem sempre com muita transparência. E aí começa o nosso desafio. Como articular todas as questões do programa de tal maneira a estabelecer uma relação funcional, sabendo que obrigatoriamente haverá um impacto significativo do ponto de vista estético e do ponto de vista econômico. Tem mais uma variável para essa equação que a gente não pode deixar de fora, que são as questões legais. Como interpretar a legislação e identificar um caminho correto para que a gente possa construir sabendo de todos os parâmetros urbanísticos e legais estabelecidos para aquele terreno, para aquela região que a gente vai fazer o nosso projeto. No projeto da Casa Arábica, nós tínhamos um programa relativamente extenso, mas que a gente tentou articular da melhor maneira possível e fomos sempre com o objetivo de criar uma estrutura que pudesse estar vinculada tanto às questões do terreno, a articulação funcional, mas também aos recursos disponíveis para que a gente pudesse realizar essa obra. Agora vamos falar sobre a segunda categoria que eu utilizo para organizar as minhas ideias, que é justamente o lugar, o sítio, o terreno. Quando a gente estava analisando o terreno da Casa Arábica, a gente obteve uma série de inputs em função dessas observações que eu comentei com você. Uma das mais relevantes que de fato se apresentou para a gente era justamente a morfologia do terreno e, consequentemente, a paisagem física e natural que a gente tinha à nossa frente para iniciarmos o nosso trabalho. Algumas perguntas a gente levantou: de que maneira a gente poderia inserir uma casa de aproximadamente 700 metros quadrados nessa paisagem sem agredi-la, qual a técnica construtiva que a gente poderia utilizar para, de alguma maneira, criar uma harmonia entre essas relações de terreno, de técnica construtiva, e que valorizasse o desenho, ou seja, a expressão da arquitetura, e como nós nos apropriaríamos do terreno. Essas foram algumas questões que nós colocamos para que pudessem ser respondidas. Vamos falar agora sobre a terceira e última categoria que eu utilizo para enquadrar as minhas ideias, organizar os meus pensamentos, os meus insights, que é justamente a técnica. A técnica construtiva que eu vou empregar para resolver cada um dos meus projetos. Antes de nós, arquitetos, nos considerarmos artistas, é importante que nós tenhamos a exata compreensão de que nós somos técnicos em edificação. É fundamental que nós saibamos expressar os nossos pensamentos por meio das nossas obras arquitetônicas. O artista, sem habilidade técnica, não produz arte. O mesmo acontece com o arquiteto. É preciso que ele seja um profundo conhecedor dos materiais e um técnico extremamente qualificado para produzir arquitetura e transformá-la em obra de arte. Vamos falar um pouco sobre o conceito arquitetônico da Casa Arábica, que é muito simples e que está evidentemente baseado nessas três categorias, nesses três pontos fundamentais que eu apresentei para vocês. Logo depois de ter analisado todas as informações relativas ao programa, ao sítio e eventualmente especulado alguma solução técnica que pudesse nos auxiliar na definição do projeto, a gente elencou algumas características que nos pareceram importantes, pontos fundamentais para que a gente pudesse iniciar o nosso projeto. Eis aí o famoso partido arquitetônico. Desses pontos, 4 nos pareceram os mais relevantes. Primeiro, o declive do terreno, que era de aproximadamente 6 metros do ponto mais alto ao ponto mais baixo. O acesso ao terreno, que em princípio nos pareceu mais interessante ser feito pelo ponto médio. Uma garagem que deveria ser projetada para abrigar aproximadamente 4 carros
E por último, a paisagem exuberante circunscrita por uma área de preservação. O acesso ao terreno junto à cota mediana definiu o marco zero do projeto. Foi realmente o ponto principal para que a gente pudesse se apropriar do terreno e, a partir daí, desencadear todas as demais estratégias projetuais que iam ao encontro daqueles 4 pontos fundamentais que eu levantei para vocês. O acesso principal foi justamente posicionado no vazio, circunscrito pelos 2 blocos principais que constituem o embasamento da casa. Vazio esse que já insinua o espaço destinado para abrigar a garagem, os 4 veículos definidos no programa de necessidades. Projetar uma garagem para 4 veículos, desde o início, logo quando nós tomamos contato com o programa de necessidades, nos praticamente sugeriu 2 caminhos a serem traçados, a serem percorridos, que precisariam ser definidos. O primeiro deles, ou seja, abrigar os 4 veículos, considerando apoios intermediários a um vão de aproximadamente 10 metros, que seria suficiente para que a gente pudesse projetar essa garagem, e, por outro lado, uma outra alternativa técnica que seria vencer um vão de 10 metros sem qualquer interferência de apoios para que a gente pudesse abrigar os 4 carros previstos no programa. Eis aí um primeiro indício da técnica construtiva, ou seja, da adoção de um sistema construtivo que pudesse, de uma só vez, vencer esse vão de 10 metros e possibilitar que a gente tivesse uma generosidade espacial diferenciada em relação à primeira alternativa. O embasamento da casa é constituído por 2 blocos principais. O primeiro brota da topografia e surge do ponto mais alto e revela-se gradativamente até o ponto médio do lote, onde está localizado o acesso principal. O segundo, distante 15 metros, mais próximo da área de preservação, abre-se para ela e constitui um elemento extremamente importante na composição e na estruturação do embasamento em concreto aparente. Ambos os blocos criam, de uma certa maneira, uma possibilidade de estabelecer uma relação de níveis do ponto mais alto ao ponto mais baixo e, a partir deles, lançar um pavimento superior apoiado sobre esse grande embasamento. Veja, o conceito arquitetônico da casa árabe é muito simples e está baseado no trinômio robustez, leveza e integração. São ideias abstratas que foram concretizadas por meio da obra, posto que estão extremamente vinculadas ao programa, ao sítio e à técnica construtiva. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele tenha feito sentido para você. Se sim, deixa aqui nos comentários a sua impressão, compartilha com os amigos e dá um like. Assim você ajuda os seus amigos e me ajuda a continuar compartilhando com você as minhas experiências sobre o assunto que me encanta, a arquitetura. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio, ele é a razão da existência desse canal. Te vejo no próximo vídeo.